Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a questão étnica no Brasil e a tentativa de se forjar uma identidade nacional a partir dessa questão. Então, nós vamos começar dentro de instantes, pessoal. Bom pessoal, então nas últimas aulas nós temos visto aí sobre a questão da etnia e raça, né? Então a gente foi falando aí sobre como isso se desenvolveu no mundo. Vamos falar agora sobre isso no Brasil e como que se tentou já utilizar essa questão para construir uma identidade brasileira, né? Identidade nacional. Bom pessoal, a primeira coisa aqui a gente vai falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838 em diante. Ele existe até hoje, né? Mas lá no século XIX ele teve uma intenção de criar uma explicação sobre o Brasil. Então, qual vai ser aí o foco, né? Então vai ter a revista do Instituto a partir dos anos 40 do século XIX, que vai ser uma revista trimestral, e aí essa revista ela sempre vai trazer ali matérias falando dessa relação do que era o Brasil. Então ele vai ter um foco ali de estudos do meio, né, da fauna e da flora, e também vai ter a questão de forjar essa explicação sobre o povo brasileiro. Então o que seria o povo brasileiro aí nessa questão? Né? Seria, pessoal, o ideal das três raças, é aí que vai começar. Então uma ideia que tinha na história do Brasil, até no século XX, aí vários pensadores vão acabar falando disso, né? Vários pesquisadores, inclusive, vão acabar falando dessa ideia, mas é uma ideia aí criada no século XIX, pessoal, que tentava ali criar uma harmonia entre as ditas três raças do Brasil, né? Que seria o branco europeu, o indígena nativo e o negro africano, né? Então quem vai criar essa ideia, pessoal? É o Karl von Marcius, tá? Esse vai ser o projeto vencedor aí. Então o que vai acontecer? Ele é que vai enfatizar essa ideia de que havia ali uma liderança do europeu e as outras raças elas eram ali subordinadas. Mais ainda na questão dos negros, né? Porque os índios eles vão passar por metamorfose. Tem momentos que eles vão ser vistos como muito próximos dos negros, né, em questão assim de graus de civilização, porque os negros vão ser considerados abaixo, né, de todos, e os índios eles vão se aproximar, ora não vão se aproximar, eles vão ser idealizados, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no indianismo, o indianismo vai ter a idealização do índio, mas às vezes eles não eram idealizados. Então, o que ficava ali era que os brancos europeus eram considerados muitas vezes superiores aos outros elementos civilizacionais do Brasil. Então começa aí o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro nessa questão. O von Marcius, que foi um homem que estudou aí o território do Brasil, né, foi um dos homens que mais estudou sobre isso no século XIX e acabou tendo bastante influência, né, também na questão aí de montar essa explicação para o povo brasileiro. No século XIX também nós teremos as campanhas de imigração. Então já desde a primeira metade do século XIX vêm os alemães nessa ideia aí que muitos aqui da elite tinham de branquear o Brasil, né? Então no século XIX as campanhas eugenistas eram muito fortes. Então além da questão de tentar adquirir um novo braço ali para as plantações de café no Brasil, a questão também era trazer a ideia do branqueamento da população, porque segundo a ideia eugenista, né, a ideia ali de raça superior do século XIX, que vai vigorar até o século XX em muitos países, a ideia era de que o branco era superior, né? Então quanto mais branca fosse a sociedade, melhor ela seria, né? Então o branco era o grau de civilização, enquanto o negro, por outro lado, significava o grau de não civilização, né? Então tinha gradações ali nessa teoria racialista do século XIX, tá? Bom pessoal, então a campanha de imigração, por exemplo, que vem para cá com os alemães, um pouco ali dos suíços, dos austríacos, ali na primeira metade do século XIX, vem disso, tá? Depois, né, tem uma continuidade disso aí com os italianos na segunda metade do século XIX, né, principalmente de 1870 para frente, né? Mas ainda continua aquela ideia lá do branqueamento, né, junto com a questão da produção do café também, né? De conseguir uma mão de obra lá mais adaptada a essa questão da produção, né, vem junto aí com essa explicação da ideia racial aí envolvida, tá? Bom, então esse branqueamento da raça, pessoal, ele vai ser muito enfatizado por vários pensadores da época, né, vários homens ali que acreditavam, né, que a ciência estava correta, né, acreditavam que a ciência daquele momento era a ideal, né, depois a gente sabe que não é. E aí muitos deles, como por exemplo, pessoal, o João Batista
de Lacerda, né? Então, que foi um médico, né? Então, muitos desses homens que pensavam dessa forma eram médicos. Então, ele vai ser um dos homens que vai acreditar nessa ideia aí de que se a raça fosse branqueada, né, o Brasil fosse branqueado, ele seria melhor. E ele dizia que tinha uma tendência disso acontecer ao longo das décadas, né? Do que o branco ia se sobrepor aos outros elementos, né? Aos indígenas e aos negros, né? Então, mas não só ele pensava assim. Pensava assim, pessoal, Silvio Romero, né, que foi um poeta, historiador, foi também um homem ligado a várias outras ciências, né? Então, assim, o Silvio Romero, ele também vai pensar dessa forma, tá? Ele vai acreditar também nessas ideias eugenistas, né? De que então o branco, né, haveria ali então de prevalecer em relação aos outros elementos, tá, aí do povo brasileiro, né? Então era um pensamento bastante difundido, mas não quer dizer que todos pensassem assim. Então nós teremos uma voz dissidente. Qual vai ser essa voz dissidente, né? Essa voz que discorda dessa ideia racial, eugenista, né, que acontecia na época? Vai ser, pessoal, Manuel Bonfim, tá? Então Manuel Bonfim, pessoal, vai ser uma voz dissidente que não é muito falado hoje, tá? Então ele acreditava numa ideia completamente diferente aí do que o Silvio Romero falava, do que o João Batista de Lacerda falava. Então, o que o Manuel Bonfim dizia? Manuel Bonfim, pessoal, para ele, o principal elemento aqui corruptor da sociedade brasileira era o branco europeu, né? Então era justamente o contrário do que os racialistas falavam. Então, para ele, quem trouxe a corrupção, quem trouxe os mares para o Brasil, quem trouxe ali o subdesenvolvimento foram os portugueses, e não os africanos e os indígenas que já estavam aqui, né? Então, segundo ele, se o Brasil conseguisse desenvolver uma forma de que os negros e os indígenas pudessem ter mais voz na sociedade, seria então uma forma de que o Brasil se tornasse um país mais justo, né? Então vai ser uma voz dissidente nessa época que não é muito comentado hoje, tá? O nome dele se escreve dessa forma mesmo, tá? Manuel Bonfim mesmo, porque muitas vezes se coloca da forma mais corrente no uso de hoje, né? Manuel Bonfim ali com N no meio, mas não é, o nome dele era esse aqui mesmo, tá? Manuel Bonfim. Pessoal, então ele discorda das teses eugenistas, né? Então para ele não havia uma superioridade dos brancos em relação aos negros e aos indígenas, né? Então ele vai ser uma das poucas vozes aí que vai fazer esse contraponto a essa ideia dominante que havia na época. Era isso. Da próxima aula a gente continua. Obrigado.